A inocência, a curiosidade, a pureza da alma de uma criança estão eternizadas nesta moderna fábula, já publicada em 26 idiomas, em mais de 100 países. Como uma verdadeira lição de amor e poesia a este mundo tão conturbado pelo ódio e pela violência. Nesta sensível tradução de Dom Marcos Barbosa, Marcelino Pão e Vinho, o clássico hispano-americano de José Maria Sanches Silva, ganhou um novo esplendor, não da película cinematográfica apenas, mas o toque místico de um homem voltado para as coisas e agente de Cristo. A comovente história do recém-nascido deixado à porta de um paupérrimo convento de frades franciscanos na Espanha e sua consequente adoção pelos religiosos, sua vida de menino, com sentimentos e ações iguais aos de qualquer criança. Suas pequenas crueldades com os animais, travessuras e questionamentos, sua ansiosa busca do desconhecido, seu crescimento interior e sua grande viagem. Tudo isso é mostrado ao leitor de maneira singela e envolvente para que cada um se surpreenda ao encontrar um pouco do menino Marcelino e seu amigo Manuel na criança que cada um tem dentro de si. Ilustrações: Mário Pacheco, José Maria Sanches Silva, Marcelino Pão e Vinho. Tradução de Dom Marcos Barbosa. Primeira parte. Marcelino Pão e Vinho. Capítulo 1. Há coisa de 100 anos, 3 filhos de São Francisco pediram ao prefeito de um povoado que os deixasse morar numas ruínas abandonadas, a 2 léguas dali, de propriedade do município. O prefeito, homem religioso, logo lhes concedeu licença, sem sequer consultar os vereadores. Partiram, pois, os frades, não sem antes o abençoarem. E, chegando às ruínas, começaram a planejar um abrigo para passar a noite. O local tinha sido uma granja, de onde os vizinhos do povoado tentaram opor resistência aos franceses que invadiram a Espanha por volta de 1800, ou a menos desviá-los do vilarejo. Entre os frades, um jovem decidido e engenhoso viu logo por onde começar. Lá estavam, se bem que nem todas inteiras, as grandes pedras usadas na construção primitiva. Nas proximidades havia árvores para lenha, e pouco adiante corria um regato que não os deixaria morrer de sede. Mas como o dia já chegava ao fim, apesar de terem saído do povoado antes do amanhecer, vinha com eles um velho trôpego. O bom frade decidiu começar pelo princípio, estendendo sobre alguns troncos uma velha manta, improvisou entre as pedras um vão coberto. Tendo acendido um fogo e instalando ali o ancião, mandou o outro buscar água, enquanto assava nas brasas as batatas que uma mulher lhes dera. Terminadas as orações e a parca ceia, e com o cair da noite, entregaram-se os 3 ao sono, para no dia seguinte, sempre sob as ordens do mais diligente, começarem o trabalho. Assim se iniciou a reconstrução da grande casa isolada, que vamos encontrar, 50 anos mais tarde, muito diferente. É uma construção tosca e simples, mas parece sólida, tendo às vezes abrigado das tempestades peregrinos e pastores. Sobre o primeiro andar bem grande, ergue-se outro menor. Rente à casa, dentro de um cercado de pedras, uma horta fornece aos frades boa parte do que comem. No primeiro andar localizam-se a pequena capela da comunidade, as celas,
o refeitório e a cozinha com a respectiva despensa. No de cima há outras celas e um amplo depósito, onde se guardam coisas maiores e de pouco uso. À direita, no topo da velha e carcomida escada, há um sótão que uma janelinha mal ilumina. Agora já não são 3, mas 12 frades. 2 daqueles primeiros já morreram e o terceiro, velho e enfermo, é justamente o que conhecemos, tão jovem e empreendedor. Os frades possuem seu cemitério no fundo da horta e vivem rezando e trabalhando, sendo muito úteis para a região. Os 4 ou 5 sacerdotes podem dizer missa aos domingos e dias de festas nos povoados vizinhos onde não há padre. Podem também batizar os que nascem, casar os jovens, enterrar os velhos, levar imagens em procissão nos dias tradicionais, além de dar conselhos, consolo e perdão aos que se confessam. Continuam a viver de esmolas, e há cerca de 10 anos quase os perdíamos para sempre. Morto o antigo prefeito, o novo chegou um dia ao convento montado em seu burro, a fim de perguntar-lhes com que direito ocupavam aquele lugar. Como respondessem com grande doçura e humildade que estavam prontos a abandonar a casa que haviam construído a partir de ruínas, alguns deles inclusive já dispostos a pôr-se em caminho, o prefeito voltou atrás, declarando que ainda podiam ficar por algum tempo. Anos depois, morria também esse prefeito. O novo, neto aliás daquele primeiro, confirmou o ato do avô, conseguindo até que os vereadores aprovassem uma permissão provisória. De 10 em 10 anos devia a comunidade renovar o pedido de licença. Mas foram tão grandes os benefícios para os povoados vizinhos, que certo dia a Assembleia comunicou ao Padre Superior a resolução de presentear os frades para sempre com o terreno e a casa. Ao que o Padre Superior replicou ser aquele o melhor meio de expulsá-los dali, já que não podiam possuir nada de próprio, devendo viver apenas de esmolas. Devido ao trabalho e amor que punham em tudo, o convento, ao cabo de certo tempo, parecia não apenas sólido, mas até bonito. Com a água tão perto, os frades trataram de plantar árvores, arbustos e flores, sem falar na magnífica horta, tudo muito limpo e organizado. Foi então que, certa manhã, estava nascendo este século. Quando os galos ainda dormiam, o irmão porteiro ouviu um choro junto à porta, apenas encostada. Apurou mais o ouvido e acabou saindo, para verificar o que era. Embora bem longe, no lado do oriente, o dia ameaçasse clarear, ainda era noite. O irmão deu alguns passos em direção ao que estava ouvindo, quando quase tropeçou numa espécie de trouxa de roupa que se mexia. Aproximou-se. Os rumores não eram mais que o choro de um recém-nascido, abandonado há poucas horas. O bom irmão recolheu a criaturinha e entrou no convento. Para não despertar os que bem mereciam dormir, cansados de seus trabalhos e caminhadas, entreteve o menino como pôde, nada lhe ocorrendo de melhor, embebeu com água um chumaço de linho e o deu para o bebê chupar, após o que lhe pareceu conformar-se com o silêncio exigido. Muito longe, o primeiro galo cantou. O irmão, com o menino nos braços, ouviu o galo deslizar silenciosamente para o pátio, como costumava fazer àquela hora, para caçar não se sabe que bichinhos ainda sonolentos. Já era hora de tocar o sino e de contar aos frades o seu achado. O pequenino havia fechado os olhos e por fim adormecido ao calorzinho do áspero hábito do irmão.
Ainda bem que estavam na primavera e o frio já cessara. Do contrário, o pobrezinho teria corrido o risco de morrer gelado. Ao soar do sino, toda a casa se pôs em movimento. Quando o irmão apresentou o menino ao padre superior, este não pôde conter o espanto, como os demais irmãos, à medida que também ocorriam as exclamações de surpresa. O irmão porteiro explicava e tornava a explicar como tudo acontecera, enquanto os frades continuavam a sorrir e a mover as cabeças com terna compaixão. O problema, contudo, não era dos menores. Queriam fazer com o menino. Não tinham meios de criá-lo e de cuidar dele. O padre superior decidiu que um dos irmãos deveria levar a criança para um povoado próximo e entregá-la às autoridades, mas o irmão porteiro e alguns dos padres mais jovens não viram com bons olhos tal ordem. E foi Frei Bernardo I a levantar um obstáculo. Padre, não devíamos antes batizá-lo? A ideia teve a virtude de acalmar todo mundo. O superior consentiu em adiar a partida até que o menino se tornasse cristão. Já se dirigiam à capela do convento, quando Frei Gil deteve a comitiva com a pergunta: e que nome vamos dar a ele? Vários deles já tinham nos lábios o de São Francisco, quando o irmão porteiro, talvez um pouco atrevidamente, arriscou: não acha vossa paternidade que lhe podíamos dar o nome do santo de hoje? Era o final de abril e celebrava-se naquele dia a festa de São Marcelino. Foi, pois, o nome escolhido. Em breve, o novo cristão Marcelino chorava sob a água do batismo, como antes ficara quietinho ao sentir o gosto do sal. Encontrar o menino causara alegria a todos, a ponto de sentirem-se pesarosos, quando já viam partido os que saíam mais cedo, só de pensar que ficariam sem aquele que a vontade de Deus lhes pusera à porta. Enquanto cuidavam das plantas, um irmão disse a outro de repente: eu tomaria conta dele, se me deixassem. O outro pôs-se a rir e perguntou-lhe como pensava criá-lo. Com o leite da cabra, respondeu logo o primeiro. Poucos meses atrás o convento recebera de presente uma cabra, cujo leite se destinava sobretudo ao frade enfermo e velhinho, que fundara o convento. O padre superior, no entanto, não havia perdido tempo, encarregando cada frade de perguntar, por onde quer que fosse, a quem poderia pertencer o menino e o que poderiam fazer por ele as autoridades locais. Tencionava confiar a criança, nas melhores condições possíveis, aos que se apresentassem como parentes ou às autoridades que oferecessem mais garantias. Com estas e outras coisas, foi-se amanhã. E, quando o padre superior, já decidido a ficar com o menino ao menos naquele primeiro dia, fingiu, só para ver a reação dos frades, encarregar um deles de levá-lo ao povoado, vários logo se aproximaram humildemente. Rogaram-lhe que não o fizesse, adiando tal providência ao menos para o dia seguinte, já que era meio tarde e o menino poderia resfriar-se pelo caminho. O superior alegrou-se muito com aquela suave oposição e consentiu que o menino ficasse por um dia. À hora do Ângelus, voltaram os frades que haviam saído de manhã. Relataram ao superior tudo o que lhes havia acontecido. E, como se estivessem combinados,
abanavam a cabeça com desconfiança quando interrogados sobre as determinações das autoridades às quais haviam levado o caso. Todas alegaram que seu povoado era muito pobre, que não tinham a mínima ideia de quem poderia ter abandonado a criança, e que seria necessário proporcionar uma ajuda financeira à família que se ocuparia do menino, se é que alguma quisesse. Tudo isso não deixava de ser verdade, pois a comarca não era rica e sofrera recentemente grande seca, que havia arruinado a maior parte das famílias. O padre superior ficou encarregado de empreender uma última tentativa, seja junto a um prefeito de sua maior confiança, seja junto a famílias caridosas que conhecia. Falou também aos irmãos em escrever alguns conventos da ordem em cidades maiores e distantes. Com tudo isso, os frades perceberam que o pequenino por ora ficava em casa, o que lhes proporcionou grande e silenciosa alegria naquela noite. Marcelino foi confiado à vigilância do irmão porteiro. Na hora aprazada todos se entregaram ao descanso, menos o que serviria de Amazeca, que experimentou várias vezes o leite de cabra destemperado com água, sem que o menino fizesse objeção alguma. Assim amanheceu o dia seguinte e vários outros. Apesar das ordens terminantes do superior, sempre acontecia alguma coisa, não se sabia como, que impedia a saída de Marcelino. Às vezes era um dos frades com a notícia de que as negociações estavam adiantadas com certa família. Outras vezes era algum vizinho que, sabendo da existência do menino, vinha oferecer mantimentos para a criação de Marcelino. Naqueles dias o irmão porteiro adoeceu e veio a morrer, não sem antes haver suplicado aos frades que ficassem com o menino para sempre e o educassem no santo temor de Deus, fazendo dele um bom franciscano. Enfim, como haviam passado os dias, começaram a passar também as semanas e até os meses, enquanto Marcelino, cada vez mais esperto, alegre e bonito, continuava no convento. Criado a leite de cabra e com as saborosas papinhas inventadas pelo irmão cozinheiro. Ao cabo de um ano, aproveitando uma viagem, o padre superior conseguiu uma autorização do vigário provincial. Marcelino, por assim dizer, ingressava oficialmente na comunidade, de onde ninguém poderia retirá-lo, a não ser os pais, se um dia aparecessem. O menino então cresceu como a alegria do convento, sendo também, às vezes, motivo de preocupação. Embora fosse bom como pão, nem sempre eram boas as suas ações. As frutas que furtava no pomar, as travessuras na capela e uma outra doença deram boas dores de cabeça aos pobres frades. No entanto, todos o queriam como um filho ou irmão ao mesmo tempo, e o pequeno também os adorava a seu modo.